Eu queria convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, apenas um versículo, versículo 14. E nós vamos meditar nesse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Mais uma vez. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Eu quero falar hoje sobre o poder da gratidão. O que isso significa dentro de um contexto da igreja, começando um ano, depois de um ano de muitos sofrimentos, de muitas lutas. Nós precisamos aprender o verdadeiro significado da gratidão. Vocês sabem o que significa gratidão? O que é gratidão? Quando você recebe um presente, o que você faz? Você agradece, né? Muito obrigado. Poxa, valeu, joia, enfim, a forma como você retribui é uma expressão de gratidão. Você já agradeceu a Deus pelo ano de 2020 que você teve? Poxa, pastor, está difícil. Agradecer por um ano que me fez chorar, agradecer um ano que me fez ficar 120 e poucos dias sem aparecer na igreja, agradecer por um ano que foi muito difícil, mas a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos orienta, ela nos convoca a em tudo agradecer a Deus, porque Deus está debaixo, está acima, melhor dizendo, de todas as nossas situações. Ele está sobre tudo na nossa vida, e tudo acontece segundo a sua permissão, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, independente das coisas ruins serem, vamos dizer assim, resultados das nossas escolhas erradas, mas Deus, Ele está soberano acima de tudo e de todos. Então, em tudo nós devemos dar graça, em tudo nós devemos agradecer, porque esta é a vontade de Deus para nossas vidas. E o apóstolo Paulo ensina nessa carta aos Filipenses que a gente deve fazer o quê? Em tudo nós devemos o quê? Dar graça. Mas no texto que nós acabamos de ver aqui, em Filipenses, fazendo tudo sem o quê? Sem murmurar. Mas por que ele ensina na palavra de Deus que o cristão não deve fazer as coisas murmurando? Será por quê? O que a murmuração ela gera na vida de um cristão? Queridos, eu pesquisei na palavra e eu descobri várias referências, vários textos que traz para a gente, à luz da Bíblia, que a murmuração, ela é o inimigo número 1 da conquista. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto e foi privado de conquistar a terra prometida em meses, em linha reta, porque ele murmurou, ele reclamou, ele questionou. E aí, Deus fez com que uma geração inteira sucumbisse no deserto, para que uma nova geração, sem um coração de murmurador, pudesse conquistar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele trabalha em cima de corações corajosos. Na Idade Média lá, eles chamam os nobres, os reis, os cavaleiros de coração de leão. Aqueles que são corajosos, que mesmo diante de uma batalha muito forte, muito intensa, e em alguns momentos até praticamente fadada ao fracasso, eles lutam até o último suspiro, até a última gota de sangue. Então os nobres, os grandes reis da Idade Média, eles, em alguns momentos eles levavam marcas, eles tinham apelidos, eles eram considerados como homens de coração de leão, aqueles que não sucumbiam diante de uma batalha, por mais forte e intensa que ela se apresentasse. A palavra de Deus mostra que 2 homens, eles tiveram, vamos dizer assim, corações de leão. Enquanto muitos falaram que não dava, não era possível, e que existiam muitas dificuldades, esses 2 homens, eles falaram completamente diferente. Quais foram esses homens? Josué e Caleb. E foram esses 2 homens que tiveram a permissão de possuir a terra prometida, porque eles tiveram uma atitude diferenciada. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós murmuramos, quando nós fazemos as coisas reclamando em relação às adversidades, irmãos, nós não estamos no perfil para conquistar.
E Deus tem falado muito ao coração da nossa igreja. Deus nos deu esse desafio de um ano de conquista. Não foi para ser aquele ano com nome, né? Aquele símbolo do ano. Não. Foi para que nós nos submetêssemos a essa perspectiva de um ano melhor. Mas eu comecei a pesquisar também na palavra, e onde eu via falando sobre conquista, eu sempre via na Bíblia ligando a palavra conquista a desafio, a sacrifício, a lutar, a perseverar, a momentos de luta e de dificuldade. Eu nunca vi nenhuma pesquisa que eu fiz aqui, nessa semana que passou, em nenhum momento eu encontrei conquista como coisa fácil. E a Bíblia deixa muito claro, a conquista na Bíblia, ela é muito mais difícil ainda. Ela leva o homem a se deparar diante dos seus maiores desafios. E quando nós falamos dentro da visão do texto bíblico, lá do Antigo Testamento, em especial o povo de Israel, nós contemplamos um povo que conquistou diante de grandes desvantagens. Não era um povo tecnicamente preparado, não era um povo numericamente preparado, não era um povo com infraestrutura, eles eram nômades, eles andavam pelo deserto, eles habitavam em tendas, eles ainda não tinham construções, ou seja, não tinha muro para protegê-los, eles não tinham edificações, eles não tinham torres, e eles eram muito, mas muito despreparados em relação a muitos povos que já tinham muitos e muitos séculos de tradição na área, vamos dizer assim, da defesa. Mas Deus falou para o seu líder apenas algumas palavras, e essas palavras foram eternizadas lá no livro de Josué. Dentre elas, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se espante, apenas se esforce. Olha, e tenha também um cuidado de guardar a minha palavra no seu coração, para que tudo que você for investir, em todas as áreas que você for, vamos dizer assim, empreender, você seja bem sucedido, porque o seu caminho será aberto, e as oportunidades virão, mas apenas seja corajoso, seja esforçado. Interessante, quando a gente começa a ver esse contexto, eu comecei a fazer também um estudo sobre o que é coragem na Bíblia. Coragem na Bíblia não é para o mais forte, coragem na Bíblia não era para o mais preparado, coragem na Bíblia era a característica daquele que era mais fiel a Deus. Porque eu olhei para a vida de Davi e não vi um menino franzino como um menino mais forte. Quando eu olhava para Golias no texto, eu não via o cara, vamos dizer assim, em desvantagem. Mas quando eu olhava para Davi, eu vi um menino com um coração de leão, com um coração de coragem. Um menino que mal conseguia e nem conseguiu vestir as armaduras de um guerreiro da época. Foi apenas com uma pedrinha e uma tiradeira, vamos dizer assim. E ele venceu não pelo poder da sua força, mas assim como ele disse, pelo Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então, queridos, quando nós falamos sobre coragem, quando nós falamos sobre conquista, a Bíblia sempre mostra para a gente que quem venceu, quem conquistou, não foi o mais forte, não foi o exército maior numericamente, ou mais preparado dentro das suas atribuições, mas foi aquele que adorou a Deus, que exaltou o nome do Senhor. E uma das características daquele que conquista é a capacidade que tem de adorar. Adorar a gente já aprendeu, não é só cantar musiquinha. Adorar é um estilo de vida que vem do nosso coração. Davi foi um adorador, e quando ele não aceitou aquela blasfêmia contra o Deus que ele servia, ele naquele momento ali, ele foi um adorador. Ele adorou a Deus com a sua fidelidade, e ele consolidou isso com a sua coragem. Quando a gente fala sobre o ano de conquista, irmãos, é um ano de coragem. Deus, ele não está procurando o mais forte. Você não precisa ser o pastor para você conquistar. Você não precisa ser o diácono. Você só precisa ter um coração adorador. O teu corpo, a tua matéria pode ser muito fraca. Você pode ser o menor da tua casa. Deus, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Se o seu coração for o coração de leão, o teu corpo pode ser o mais frágil do mundo. Mas lá dentro é diferente. Deus, ele não olha o nosso exterior. E ele falou isso na palavra. Ele olha o nosso coração. Senão, Deus com certeza teria escolhido outro da casa de Jessé, menos o menininho que estava lá apacentando
ovelha no campo. Deus está chamando a nossa igreja. Nós não somos a melhor, nós não somos a maior, e nem tampouco procuramos ser isso. Ele está procurando aqueles que são diferentes, para fazer diferença, irmãos. Paulo, você pode fazer diferença. Você não precisa ser o mais erudito, o mais preparado. É só você abrir teu coração e deixar o Senhor entrar. Ele vai fazer de você um coração de leão. Ele vai fazer você superar todas as suas fraquezas. E assim também como todos os outros que estão aqui. Porque Ele está buscando verdadeiros adoradores que adorem quem, irmãos? Em espírito e em verdade. Deus, nesse tempo, irmãos, está separando. Eu estava falando no outro culto e vou repetir agora. Sabe por que nós viramos de 2020 para 2021? Elisângela, sabe por que eu estou vivo? Sabe por que você está vivo? Porque Deus tem algo para a nossa vida. Senão a gente já teria sido recolhido para a eternidade, não é verdade, Ricardo? Porque a gente está vivendo situações que são, sabe, olha, não tem nem como descrever. Essa semana eu perdi pastores, amigos meus. Pastores, irmãos, da ordem dos pastores da Fluminense. O pastor de Volta Redonda, a família dele sepultou ele no Natal, da PIB de Volta Redonda. O pastor da PIB de Campo Grande está malzão. Outros pastores que partiram. Ah, mas será porque eu estou aqui e eles foram? Eu sou melhor do que eles? Não, porque Deus tem um propósito ainda na minha vida. O propósito deles já foram cumpridos, porque o Senhor recolheu. Todos nós estamos sujeitos, irmãos, a morrer. Se o Senhor nos deu a oportunidade de viver 2021, é porque nós temos que fazer a diferença. E o Senhor só está falando para a gente, olha, só se esforce, seja corajoso, não tenha medo. Guarda esse livro aqui no coração, faça isso e conquiste. Irmãos, nós precisamos conquistar almas que estão indo para o inferno. Tem gente indo para o inferno. E nós não estamos fazendo nada para mudar essa situação. Ah, pastor, mas é longe, eu não tenho, não sei como, não importa. Eu vou ser bem sincero, de coração. Se você ganhar uma alma e mandar para o outro ministério, eu não vou ficar triste com você. É claro que eu vou ser sincero, como pastor desse ministério, nós trabalhamos para que essa igreja cresça. Mas, irmãos, se for para ganhar almas e mandar para a Assembleia de Deus, manda para a Assembleia de Deus. Manda, irmãos. Nós precisamos tirar pessoas do inferno. Nós não estamos aqui e nem sou dono desse lugar, desse negócio aqui. Quem é o dono da obra é o Senhor. Mas nem isso nós estamos fazendo. Nós não estamos ganhando alma para ninguém. Passamos um ano muito assustado. Nós entendemos. Mas a gente precisa deixar essa pandemia em 2020. Entenda o que eu estou falando. Não é para você largar os protocolos. Continue usando máscara. Continue no distanciamento. Mas você precisa viver. A vida precisa seguir. Porque o diabo, ele não entrou em isolamento social. Ele não fechou o inferno. Enquanto nós estamos fechados, o inferno está aberto. E quantas pessoas morrem sem Cristo, sem salvação, estão indo para o inferno? Nós não podemos fechar as portas da salvação, irmãos. Nós precisamos continuar como corajosos, levando o Evangelho. Se não dá para fazer presencialmente, use as redes sociais, fale do amor de Deus. Hoje a gente está vivendo uma outra realidade. Tem gente sendo batizada até pelas lives. Não tem problema, se assim for, a gente faz. Batismo não salva. O que salva é um coração transformado, que reconhece Jesus Cristo Senhor e renuncia à prática do pecado. Se tiver que fazer à distância, a gente faz. Mas se com a boca dele ou dela ele confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo, ela será salva. E nós precisamos entender isso. O meu apelo para a igreja nesse ano de 2021, irmãos, volte das férias. Se você não puder estar aqui por questões de risco, volte das férias. Crie na tua casa uma base de evangelização. Use as redes sociais, se torne um YouTube, crie um canal, sei lá, compartilhe os links da igreja. O nosso aplicativo agora tem, eu estava dando uma olhada, né, gente? Cada dia está colocando mais coisa. Eu não consigo nem ver tudo que tem lá no aplicativo. O pessoal da mídia está reeditando todas as lives do ano de 2020. Olha, eu vou dizer para você, sabe quantas lives nós fizemos? Eu fiz um levantamento por alto. Nós tivemos em torno mais ou menos de 250 produções nas redes sociais. Você sabe o que é mais de 250? Alguém pregou, alguém deu aula, alguém fez célula online, alguém fez intercessão. Mais de 250 conteúdos no Facebook, só no Facebook. Você tem aí
quase que um ano inteiro de live para você retransmitir. Se você precisar, a gente cria conteúdos de 5 minutos para você evangelizar, de 3 minutos para você evangelizar. A gente já está produzindo algumas coisas assim, são mensagens rápidas, em que desafia o pecador a um encontro com Deus. E aí eu destaquei alguns princípios importantes aqui do poder da gratidão. Primeiro, queridos, a gratidão, ela é algo natural, ela faz parte da natureza da criação. Deus nos fez para quê? Lá no Gênesis, irmãos? Para adorar, irmãos. O Senhor marcava um encontro lá com a obra, com a coroa da sua criação, com Adão e Eva, para bater um papo, para conversar no final do dia. A nossa natureza foi feita para gratidão. O que significa gratidão na palavra de Deus? Gratidão, segundo Provérbios, é a dimensão da sabedoria humana. Segundo o texto de Paulo, de 1 Tessalonicense, fala que gratidão é um ato de obediência a Deus. Se você pegar lá nos Salmos, você vai perceber que gratidão é o reconhecimento do que Deus faz. Pega os Salmos de Davi, ele sempre agradece a Deus pelo que Deus faz. Ele olha a obra da criação do mundo e ele agradece pelo que Deus fez. Então, quando você vê o que é a natureza da gratidão, faz parte da nossa essência, mas nós esquecemos isso. Está dentro do nosso DNA espiritual, irmãos. É só você trazer de volta. É como se fosse algo que você tem naturalmente dentro de você, mas por algum motivo ficou apagado. E nesse ano de conquista, nós vamos precisar viver gratidão. Vamos precisar agradecer a Deus, porque tem uma coisa interessante. Se você pegar a carta do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler lá aos Filipenses, capítulo 2, quando ele fala sobre fazer tudo sem murmuração, ele sabia muito bem no texto anterior o que ele estava falando, quando ele falava que a murmuração atrapalha a comunhão. Se você ler todo o capítulo 2, você vai ver. Ele fala que a murmuração atrapalha a comunhão. Quando você começa a reclamar, as pessoas saem de perto de você, e você tira a capacidade das pessoas de estarem felizes. É o que a gente tem aprendido muito, né? A televisão, ela tem sido tóxica para a gente. Ela faz a gente murmurar. Fica vendo televisão direto. Fica vendo para tu ver. Você vai começar a reclamar da vida. Você vai começar a reclamar de tudo. Porque ela é tóxica. Ela tira a tua capacidade de agradecer. Como que você vai agradecer quando você vê toda hora? Parece um placar de jogo. Você dorme e acorda, aquele troço parece que não sai da tarjeta lá, né? Parece que está fazendo um contador de vidas. E aí você vai vendo, morre em 1000, bateu o recorde hoje, amanhã bate o recorde hoje, daqui a pouco é pentacampeão, né? Já bateu vários recordes. Hexacampeão, como se estivesse fazendo uma contagem regressiva do fim do mundo, né? Quem pode conseguir ser uma pessoa feliz vivendo isso? Então, muitas coisas nós estamos deixando entrar na nossa vida, está acabando com a gente. Está acabando com a nossa alegria. Olha outra coisa interessante que eu encontrei. A gratidão é a natureza da nossa essência, faz parte da nossa vida. Eu também aprendi na palavra que gratidão, ela tem algumas razões. Por que eu devo agradecer? Olha a primeira razão que eu encontrei. Benefícios. Quando eu agradeço a Deus, eu tenho benefícios. É mesmo? Mas você faz isso para ter algo em troca? Não, irmãos, mas é algo que é natural. Presta atenção, quando eu agradeço a Deus por uma coisa que eu tenho, o que eu faço? Eu alegro o coração de Deus, não é verdade? Olha um outro princípio da palavra de Deus. A alegria do Senhor é o que, irmãos? Aí, irmãos, quando você alegra o coração de Deus, você se fortalece, irmãos. E quando nós nos fortalecemos, a gente leva de boa, né? Na linguagem dos jovens, a gente leva de boa essa pandemia. A gente não subestima a doença, mas nós encaramos ela de forma mais saudável. Porque se você não morrer ou ficar doente dela, você vai ficar doente de outras coisas. E a gente precisa levar a vida dessa forma. Uma outra coisa que eu encontrei na Bíblia, tá? Uma outra razão para eu ser uma pessoa que vive gratidão eu desperto nas pessoas a vontade de ajudar. Estavam todos juntos e tinham tudo em comum. No partir do pão, nas orações, de casa em casa. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42.
O que o texto lá fala para a gente? Que a partir do momento em que você agradecia, o Senhor acrescentava. Ali era a manifestação da comunhão. Quando nós somos agradecidos, nós aproximamos pessoas também agradecidas para o nosso meio e depois nos tornamos numa grande corrente de gratidão. Por isso nós estamos aqui hoje, na segunda parte dessa mensagem, que é a celebração da comunhão. Por que nós fazemos isso, irmãos? Nós fazemos isso porque nós não podemos esquecer nunca do que Jesus fez por nós. E um grupo de pessoas que agradecem em conjunto pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, gera em nós um sentimento de força. A gente fica mais renovado, mais fortificado. Muitas pessoas, e aqui na nossa igreja a gente já aprendeu, que nós acreditamos que a ceia ela é um memorial. Não há transubstanciação de elementos, a gente já aprendeu isso. Ou seja, no momento que você participa da ceia, você não vira um super crente. É apenas o pão e um suco, que representa o vinho, que representa o sangue de Jesus, e o pão que representa o corpo dele. Nada mais, nada menos do que isso. Mas por que nós nos tornamos tão fortes? Não é o milagre dos elementos, mas é o milagre da comunhão. A comunhão gera força, e é isso que a gente precisa fazer agora nesse ano de 2021. Quando eu procurei na Bíblia sobre significados, sobre conquista, sempre conquista estava ligado a muita luta, a muita batalha, a muitos desafios. Mas uma coisa interessante que eu encontrei na palavra de Deus, irmãos, você pode procurar uma boa concordância bíblica, você vai encontrar uma relação de textos sobre conquista, você vai ver que junto com eles vem a unidade. Junta vocês aí, e dá tantas voltas na muralha, e a muralha vai cair. Olha só, segue, um grupo na frente, outro atrás, vocês vão atravessar. Vai atravessar o Mar Vermelho, vai atravessar o Rio Jordão. E quando você chegar lá, olha só, faz dessa forma, todos juntos dessa forma. E aí você começa a perceber que a conquista sempre esteve ligada ao coletivo. Até quando o Senhor levantou o Gideão, aquele juiz lá no Antigo Testamento, né, que ele usou aquele povo, os seus valentes, até nesse momento teve um ajuntamento. Ninguém foi lá para cortar a cabeça de ninguém. Eles se autodestruíram. Mas houve o papel da comunhão, dos cântaros, das tochas. Teve que haver a participação coletiva. Queridos, o Senhor vai nos fazer vencer e conquistar no ano de 2021. Nós não vamos destruir nada pelas nossas próprias forças ou características ou aptidões. Mas assim como o Senhor também mostrou que o povo pode ficar na oração, na intercessão, que o Senhor vai à frente pelejando, nós vamos também passar também por esse ano de 2021 assim. Humanamente falando, a gente não pode conter uma doença, mas em oração, em perseverança, em fé, nós vamos vencer essa doença, porque Deus vai pelejar por nós. Então nós precisamos entrar 2021 com esse coração de leão, irmãos. Interessante que quando eu estava prestando atenção sobre isso, né, meditando sobre isso, que eu lembrei lá dos nobres, né, da Idade Média, eu também veio na minha mente uma verdade. Qual o símbolo de Judá? É uma bandeira com um leão, correto? Quando eles avançavam, eles iam com a bandeira, e nessa bandeira bordada lá o leão. A tribo de Judá, a tribo de Jesus, o leão da tribo de Judá. Nós temos um Deus que ele é representado como um leão. E ele é leão não por acaso, porque leão representa bravura, coragem, domínio, força, poder. Não quero entrar nos méritos se ele é o rei da floresta ou não, né? Mas dentro da Bíblia, tipologicamente, representa tudo isso. Ele é o nosso leão, e nós devemos levantar esse estandarte e avançar como igreja para superar as nossas fraquezas. E eu queria encerrar essa palavra hoje, falando que Colossenses capítulo 3, versículo 17, Mateus puder colocar para a gente lá, ele vai falar que gratidão, ela é como um estilo de vida. Olha que coisa interessante.
E eu queria destacar aqui algumas coisas para você. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, para a gente encerrar essa primeira parte. Olha o que diz lá no texto. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Eu acho que é esse. Está rasurado aqui, mas eu acho que é esse. Vê aí para mim. Se não for, olhei um outro. Conseguiu? Vamos lá? Ó. Ah, tá. É esse mesmo. Vamos ler juntos? E quanto fizerdes por palavras ou por obras, vamos, igreja, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Viu a gratidão aqui no texto? E aí eu separei aqui uma brincadeirinha aqui, né? Com as palavras. O que é estilo de vida? Gratidão. Por que dar graças? A resposta é, porque é a vontade de Deus. Nós vimos aqui na mensagem. Quando dar graça? Sempre. Nós acabamos de ler também. Em que dar graça? Em tudo. Também já vimos. E no final, que nós acabamos de ler, como dar graças? Em nome de Jesus. Então nós temos aqui, por que dar graças, quando dar graças, em que dar graças e como dar graças. Que Deus abençoe você e que você esteja debaixo dessa graça. Amém?